Fala pessoal, saudações tricolores, bem-vindos ao canal. O grande fato que abre a semana Grenal no futebol gaúcho não é a classificação do Grêmio, porque já se imaginava que o Grêmio fosse classificar. Não é a classificação do Inter. O grande fato que abre a semana é a entrevista coletiva do presidente do Internacional, Alessandro Barcelos. E eu quero falar sobre ela sim aqui nesse vídeo. Eu sei que esse canal fala sobre o Grêmio, mas como a coletiva do presidente do Inter falou só sobre o Grêmio, se o assunto é Grêmio, a gente repercute por aqui. Para quem não me conhece, eu sou Cristiano Oliveira, tô chegando nesse vídeo com a parceria de Felas Barbearia, a melhor da Zona Norte de Porto Alegre. Então, se tu mora na Zona Norte, passa na Felas Barbearia, parceira aqui do canal, fica na Lusitana, quase ali na esquina com a Assis Brasil. O presidente do Inter deu uma entrevista muito inteligente. Eu preciso, antes de mais nada, fazer esse elogio. Inteligente porque ele sabe que é muito fácil enganar Colorado. Enganar Colorado é uma das grandes barbadas do Rio Grande do Sul. E ele, para enganar a torcida colorada, utiliza argumentos que são rasos, argumentos que não são condizentes com a verdade, mas ele foi inteligente, porque ele está, sim, condicionando a arbitragem. Talvez a inteligência que o presidente do Inter teve para chamar essa responsabilidade para ele tenha faltado ao nosso presidente, que até agora se mostra inerte e passivo em relação ao claro e óbvio condicionamento de arbitragem e narrativa de condicionamento que existe do outro lado. Desde o início do Campeonato Gaúcho, o Inter tá chiando. Desde o início do Campeonato Gaúcho, o Inter tá reclamando. E é muito estranho, para não dizer outra coisa, que o presidente do Internacional, que eu repito, foi inteligente, ele vem a público dizer o seguinte: não, mas vejam só, todos os comentaristas de arbitragem falam que o gol do Grêmio foi irregular, o gol do Gustavo Martins. É curioso porque há uma semana todos os comentaristas de arbitragem falaram que foi pênalti em cima do Monsalve. Estranho que o presidente do Inter não tenha mencionado essa situação. E outra, já que ele gosta de falar sobre arbitragem, todos esses mesmos comentaristas de arbitragem citados por ele disseram que o pênalti do Wanderson no Grenal foi pênalti, foi bem marcado. Lance esse que o Inter chia, esbraveja e grita aos quatro cantos, ou aos quatro ventos, até agora. É no mínimo curioso isso. Para mim, há claramente uma ideia no seguinte sentido: a reclamação do Grêmio sobre arbitragem é para lances em que o Grêmio foi prejudicado. A reclamação do Inter é porque o Inter gostaria de ser beneficiado. Como ele não foi beneficiado no Grenal, a arbitragem deu o que tinha que dar, o Inter reclamou. E foi uma entrevista coletiva assim, ó, com graus de filme de comédia. Lá pelas tantas, para falar do Thiago Maia, jogador deles, o presidente do Inter fala que, pois é, tem que ver, porque o Flamengo isso, o Flamengo aquilo. Vem cá, ele quer botar o Flamengo como vilão da história, foi o Inter que não pagou pro Flamengo. Mas que absurdo! O Inter contratou um jogador do Flamengo, não pagou, e agora quer botar no traseiro do Flamengo a responsabilidade. Cara, foi uma entrevista assim com argumentos muito rasos, mas eu repito, ele tinha que dar a entrevista que ele deu. Eu não sou contra ele ter dado a entrevista. Ele é um cara muito inteligente, bem assessorado, o pessoal que trabalha na comunicação dele, eu tive a oportunidade de trabalhar com pelo menos 2 deles, são caras muito capazes, muito profissionais e muito inteligentes. Talvez esteja faltando essa inteligência por parte do nosso presidente. Porque do lado deles, os caras estão desde o início por patifar o campeonato, por reclamar em lance bizarro. O presidente deles chegou a dizer, por exemplo, que o Daronco tem que ir pra geladeira. Mas vem cá, o Daronco nem apitou o jogo deles, o Daronco apitou o jogo do Grêmio. Quer dizer, o presidente do Inter deu uma entrevista para fazer análise de arbitragem do jogo do Grêmio. Isso é um escândalo, nunca antes visto no futebol gaúcho. Mas eu repito, ele não tá errado em fazer o que fez. Errado tá quem acredita. Aí é outra coisa, mas como eu já falei aqui, enganar Colorado é barbada. O que tinha que acontecer é o presidente do Grêmio conceder uma entrevista forte. Uma entrevista incisiva e séria. Mas isso eu não tô vendo o nosso presidente fazer. Aliás, pelo contrário, quem tá falando o nome do Grêmio é o vice de futebol e o diretor de futebol. O presidente, até agora, pouco ou nada se manifestou.